O labirinto da projeção. Quando o inimigo mora fora. A arte de ver o outro como monstro. Você já se pegou julgando alguém com intensidade, como se aquela pessoa representasse tudo o que há de errado no mundo? Já sentiu raiva desproporcional de alguém sem saber exatamente o porquê? E se eu te dissesse que muitas vezes o que vemos no outro é na verdade o que escondemos de nós mesmos? Bem-vindo ao labirinto da projeção. Neste lugar simbólico, úmido, antigo e cheio de espelhos, vive uma das forças mais traiçoeiras do inconsciente: o poder de projetar nossa sombra no outro. E às vezes, o outro se torna o monstro que a nossa alma criou. Hoje, vamos caminhar juntos por esse labirinto. Você vai entender como, segundo Jung, muitas das nossas críticas, paixões, ódios e idolatrias não falam do outro, mas de nós mesmos. Vamos falar de espelhos, inimigos invisíveis, mitos que nos ajudam a decifrar o enigma da projeção e histórias que revelam como o inconsciente molda nossas relações mais difíceis. Pegue sua lanterna. Vamos adentrar as sombras projetadas. E talvez, no reflexo de um rosto odiado, você encontre o contorno do seu próprio. O que é projeção? Um mecanismo da alma. Jung escreveu: a projeção transforma o mundo em uma cópia do nosso próprio desconhecido. Projeção, para Jung, é o ato inconsciente de transferir um conteúdo psíquico, muitas vezes reprimido ou inconsciente, para o mundo exterior. Em outras palavras, quando não reconhecemos algo dentro de nós, acabamos enxergando isso nos outros. Um exemplo simples? Imagine alguém que nega profundamente sua própria agressividade. Ele pode passar a ver os outros como ameaçadores, violentos, descontrolados, mesmo que não sejam. Não é que os outros sejam perigosos, é que ele projetou sua sombra sobre eles. Esse é o início do labirinto. Uma arquitetura psíquica onde nos perdemos de nós mesmos, enquanto tentamos lidar com o que parece estar do lado de fora. Sonho. O inimigo na casa ao lado. Vou te contar um sonho real de uma paciente. Vamos chamá-la de Helena. Helena sonhava recorrentemente com um vizinho sombrio. No sonho, ele observava sua casa, sempre do lado de fora da janela, mas nunca invadia. Ela acordava tensa, com medo, e passou a desconfiar de um vizinho real que morava no mesmo andar. Na análise, fomos mergulhando nesse símbolo. O vizinho no sonho era masculino, enigmático e nunca cruzava a fronteira da casa, apenas observava. E então veio o insight. Helena, perfeccionista e controladora, havia negado por muitos anos seu desejo por espontaneidade, liberdade e até rebeldia. O vizinho do sonho era o portador dessas qualidades rejeitadas, banidas e reprimidas. Não era ele o invasor. Era ela que tinha expulsado partes vivas de si mesma, e agora essas partes batiam a janela da sua alma. Esse é o rosto simbólico da projeção. Não é um monstro real, é um fragmento nosso, exilado, que anseia por reconhecimento. O mito de Teseu e o Minotauro, o monstro dentro do labirinto. Na Grécia Antiga, havia um labirinto construído por Dédalo, e no centro, um monstro aterrorizante, o Minotauro, metade homem, metade besta. O rei Minos obrigava os atenienses a enviarem 7 jovens e 7 donzelas como oferendas, mas um dia, Teseu se voluntariou para entrar no labirinto e enfrentar o monstro. Com a ajuda de Ariadne e seu fio, Teseu encontra o Minotauro e o mata. O que isso tem a ver com a projeção?
O Minotauro é o nosso conteúdo rejeitado. É tudo o que escondemos por vergonha, medo ou moral. E o labirinto é o inconsciente, um lugar escuro e misterioso que abriga o que foi banido. Quando projetamos, colocamos um Minotauro no corpo de alguém, um chefe, um parceiro, um político, um vizinho. Mas ele continua sendo nosso. Teseu nos ensina que a única forma de vencer o inimigo é entrar no labirinto, com coragem, com consciência, com o fio simbólico da atenção. A projeção como defesa, mas também como chamado. Não projetamos porque somos fracos, projetamos porque somos humanos, porque é doloroso demais ver certas partes nossas. Um homem que projeta sua raiva nos outros pode ter crescido em um ambiente onde expressar raiva era perigoso. Uma mulher que vê outras como exageradas pode ter sido educada para ser sempre contida. A projeção, nesse sentido, é uma defesa, mas também uma revelação. Cada vez que algo ou alguém te tira do sério, te incomoda desproporcionalmente, te fascina ou te irrita, pare e pergunte: o que isso diz sobre mim? Que parte minha está escondida aqui? É aí que a sombra se revela, mas não como inimiga, mas como guia. Um caso clínico. O homem que odiava o chefe. Roberto tinha um chefe que, segundo ele, era arrogante, manipulador e frio. Chegou à análise tomado por raiva, dizia que o homem era insuportável. Com o tempo, Roberto revelou que, quando criança, tinha um pai autoritário e distante, nunca pôde se expressar, nunca pôde dizer não. Na terapia, algo começou a se revelar. O chefe não era apenas um problema externo, ele era o espelho do pai, e mais, representava a parte de Roberto que queria se impor, tomar decisões, ser respeitado. No fundo, Roberto também tinha essas qualidades, mas nunca se permitiu exercê-la. A sombra, neste caso, apareceu como projeção, e ao reconhecê-la, Roberto começou a resgatar sua própria força. O perigo coletivo da projeção. Quando grupos inteiros projetam, o perigo se amplia. As guerras começam assim. Um povo projeta no outro sua própria agressividade, inveja, medo. Religiões rivais, ideologias extremas, xenofobia, tudo nasce da projeção coletiva da sombra. Jung escreveu: a razão pela qual o homem moderno não vê Deus é porque ele não olha baixo o suficiente. Deus também está na sombra. Projeções coletivas constroem demônios sociais, mas eles não vivem lá fora, vivem dentro de cada um de nós, esperando reconhecimento. Arte. O grito, de Edvard Munch, a sombra gritando por dentro. A pintura O Grito, de Munch, retrata uma figura com as mãos no rosto, diante de um céu flamejante e distorcido. É a expressão simbólica do que se passa dentro de nós quando a sombra emerge. O grito não apenas de medo, é o grito da alma que não suporta mais carregar o que foi negado. Essa sombra é poderosa porque nos confronta com nossa verdade interior e nos mostra o que acontece quando projetamos o mundo se distorce. Tudo vira ameaça, tudo vira eco do que não conseguimos aceitar. Como recolher a projeção? O caminho de volta ao self. O primeiro passo é a atenção. Pergunte-se: por que essa pessoa me incomoda tanto? O que ela tem que eu não permito em mim? Há algo aqui que eu admiro em segredo? Ou rejeito com raiva? Depois é preciso recolher. Isso significa reconhecer que o problema talvez não esteja só no outro, mas em algo não resolvido em nós. E então, trabalhar isso. Na análise, na meditação, na escrita, no corpo.
é um processo de reintegração, de devolver à alma o que foi exilado. O outro como portal para o eu. No fim, toda projeção é um convite. A sombra, quando vista no outro, não é um erro, é uma chance. Chance de ver, de reconhecer, de integrar. O inimigo lá fora, muitas vezes é a parte de nós que clama por voltar. A pergunta que fica é: de quem é o rosto que você está realmente vendo quando olha com raiva? Talvez, no centro do labirinto, você encontre a si mesmo. E no abraço com o monstro comece a caminhar em direção ao self. Porque, como dizia Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E agora, você está pronto para olhar para dentro? E para você que chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo.